E aí cada uma dessas experiências frustrantes, cada uma dessas experiências que você se frustrou, criou um bloqueio na tua mente para uma próxima oração. A gente pensa que orar é, né? Veja, em tudo na vida existem regras, existem formas, existem maneiras e meios de se fazer as coisas e a gente precisa entender. O conhecimento sempre vai nos levar à perfeição. Quanto mais conhecimento, mais abrangência na nossa vida a gente terá. Sempre, 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 sempre. Veja, você vai assistir uma partida de futebol, por exemplo. Para quem não gosta de futebol, nunca se inteirou de futebol, é capaz de não entender nada do que está acontecendo porque não conhece as regras, né? Se você vai, por exemplo, assistir um outro tipo de esporte, voleibol, né, que é menos conhecido no nosso país, talvez você não entenda nada porque você não entende nada das regras. Veja, a oração também não é diferente, não. Existem, obviamente, tudo é oração, mas dentro de todas as orações existem orações diferentes. Assim como em cada esporte, de forma geral, existem esportes diferentes para cada esporte, tem uma regra. Assim também as orações, mesmo sendo todas elas orações, cada uma tem a sua forma e a sua regra de ser feito, né? Assim como cada esporte tem a sua regra específica, assim também cada oração tem uma maneira específica de ser feita para que a gente realmente alcance eficácia na nossa oração, na nossa vida diária de oração. E eu já falei isso aqui outrora, quero repetir de novo. Infelizmente, milhares de orações todos os dias deixam de ser respondidas porque as pessoas simplesmente não conhecem alguns princípios que são estabelecidos para uma oração eficaz, né? Então veja, quem está estabelecendo esses princípios não sou eu, Marcelo Carvalho, não é a Igreja Verbo da Vida. Quem estabelece esses princípios é a própria palavra de Deus e nos mostra com clareza todas essas coisas. Por exemplo, pessoas às vezes querem fazer as suas orações com base na antiga aliança, porque olham lá na antiga aliança e querem realmente ter com base nisso. E aí se esquecem de muitas coisas. Por exemplo, quem estava na antiga aliança tinha suas orações, era mais complexo. Por quê? Porque eles tinham mais dificuldades com o reino do Espírito, né? Jesus ainda não tinha vindo nesse mundo, Jesus ainda não tinha triunfado sobre principados e potestades na cruz. Por isso existia uma guerra muito grande na antiga aliança, né? Onde os demônios tentavam de todas as formas impedir que as orações fossem respondidas. A gente vê, por exemplo, a história de Daniel, né? Daniel faz uma oração e aí depois o anjo aparece para Daniel e diz: olha, na hora que você orou, trouxe a resposta, mas aí o príncipe da Pérsia estava lá, e aí foi um conflito, até eu conseguir chegar aqui. E aí tem pessoas que se baseiam nisso, né, para fazerem suas orações. Eles se esquecem que nós estamos em uma nova e superior aliança com superiores promessas, que Jesus já triunfou sobre todo o principado e potestade, expondo-os ao vitupério, à vergonha, né? Então todos os demônios já foram destronados. Hoje a gente tem livre acesso a Deus, a gente pode pedir em nome de Jesus, a gente pode declarar coisas em nome de Jesus e rapidamente obter as nossas respostas. Então, para isso é importante que você conheça essas regras, que você conheça, né, esses modelos de orações específicas, para que você realmente seja bem sucedido. Por quê? Porque se você faz uma oração e essa oração não é respondida, você desanima. E isso vai criando bloqueios mentais, né? Crenças limitantes, experiências ruins geram inevitavelmente crenças erradas, né? Nós somos governados por aquilo que cremos. É isso que a gente precisa entender. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Veja só, as nossas ações diárias são movimentadas, são governadas pelas nossas crenças. Nós fazemos aquilo que acreditamos, né? Já dei esse exemplo aqui mais de uma vez, quero dar de novo. Se você acorda pela manhã e está com sede, a primeira coisa que você faz é beber água. Mas por que você bebe água? Porque você acredita que a água foi feita para matar a sua sede. Isso é uma crença, por mais simples que ela possa parecer, mas é crença. As nossas ações são baseadas, são governadas pelas nossas crenças. E as nossas crenças, por sua vez, são geradas pelas experiências, boas ou ruins. Se eu recebo informações pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus eu estabeleço algo, aquela experiência é positiva, aquilo reforça a minha crença sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Mas se porventura eu tento fazer algo e aquilo não funciona, gera uma experiência ruim, eu vou criando bloqueios mentais, né, que me impedem a agir da minha maneira. Veja, deixa eu dar exemplos aqui. Você, às vezes, teve um problema, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, e você orou, você declarou, mas não resolveu.
por algum motivo, né? A gente vai entrar em alguns detalhes já aqui, mas por algum motivo aquilo não resolveu na sua vida de imediato, criou então uma experiência frustrante, uma experiência ruim. Na segunda vez, talvez você tentou de novo, não deu certo, e como você viu que não deu certo, você tomou o remédio. E aí na terceira você já não orou mais, já tomou o remédio. Então veja, você vai bloqueando a sua mente acerca dessas verdades da palavra. E nós não podemos, a Bíblia diz que nós devemos perseverar, porque a nossa fé, ela produz em nós perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Veja, a perseverança é um dos aliados mais fortes da fé. Ela vem junto com a fé, ela opera junto com a fé. Eu creio, eu persevero até que aquilo que eu estou crendo se manifeste completamente na minha vida. Então, a fé produz em nós perseverança. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3, que nós devemos até mesmo nos alegrar em meio a tribulações, sabendo que toda tribulação ou toda resistência do diabo, ela gera em nós perseverança. Veja, toda resistência gera perseverança. Eu estou empurrando um carro, de repente ele está indo bem, e de repente alguém para lá na frente e tenta bloquear, empurrando na contramão esse carro, ou contra mim. Veja, para que aquele carro saia agora eu tenho que exercer perseverança. Eu vou ter que continuar empurrando e agora talvez até com mais força para que aquele carro continue andando até que eu rompa aquela resistência. Então isso é perseverança. Só que a Bíblia diz que a perseverança é um elemento fundamental na vida do crente, porque a perseverança produz em nós um caráter aprovado, ou seja, integridade. Quando nós perseveramos, a perseverança gera em nós integridade, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, essa integridade que é gerado pela perseverança, ela reforça ou nos anima na esperança ou na expectativa de que aquilo aconteça. Quanto mais eu persevero, mais eu aumento a minha expectativa esperando se manifestar aquilo que eu já estou crendo que já aconteceu. Então isso reforça a minha esperança, reforça a minha expectativa. Então isso é fundamental na nossa vida. Eu comecei falando aqui hoje na nossa live que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer que existe um processo. Eu sou salvo e é o primeiro passo, e depois da minha salvação eu preciso crescer até chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu não vou conhecer o pleno conhecimento da verdade no dia seguinte. Eu nasço de novo e eu persevero em conhecimento até que eu chegue ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que a maturidade espiritual, ela se desenvolve a partir das minhas práticas, daquilo que eu estou crendo. Eu vou ter então as minhas faculdades desenvolvidas pela prática da palavra. Então veja, é importante talvez você dia a dia vencer uma nova etapa, um novo versículo. Né? Algo que você está encarando diariamente, aquilo vai se tornando real, e você vai aumentando gradativamente até que você realmente se torne alguém maduro na fé, ao ponto de viver na plenitude de fé e de conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso parâmetro. A vontade de Deus é essa. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que existem vários tipos de oração. E a gente precisa estar atento às regras disso, e isso vem por meio do conhecimento, né? Existe um livro que eu acho que é maravilhoso, vai te ajudar muito, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Que é do irmão Reagan, e você encontra em todas as livrarias do Verbo Shopping espalhadas pelo Brasil. Se você está em Belo Horizonte, certamente você pode encontrar aqui no Verbo Shopping Minas Gerais, ou entra no perfil no Instagram, Verbo Shopping Minas Gerais, faz o seu pedido, nós vamos entregar para você, ou você faz no Verbo Shopping em Campina Grande, direto, nacional, tanto faz, né? É curso de estudo da oração bíblica do irmão Kenneth Reagan, do pastor Reagan, ou do irmão Reagan. Então, é um material que vai te ajudar a se desenvolver, a crescer e a chegar ao conhecimento, né? Desses tipos de oração, dessas regras de como fazer cada uma dessas orações. Veja, um dos tipos de oração e um dos mais usados e que nós vamos tratar nessa manhã é a oração da fé, né? É bem curioso porque lá em Tiago, capítulo de número 5, verso 15, ou 5, verso 15, ou 6, verso 15. Não, 5, 15. Ele diz assim: bom, se há entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, eles irão até você, ungirão o doente com óleo, e a oração da fé
curará o enfermo. Tem gente que diz, é a unção de óleo que cura o enfermo? Não, a Bíblia diz que a oração da fé vai levantar o enfermo. A oração da fé é que levanta o enfermo. Então existe um tipo de oração chamada oração da fé, dentre todos os tipos de oração. Lembrando, quando a gente começou falando sobre oração, eu falei sobre Efésios capítulo 6, verso 18. O apóstolo Paulo, fechando a carta aos Efésios, que é um tratado da nova vida em Cristo, ele diz, olha, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tomar toda a palavra como conhecimento e trazer ela para a sua vida, se revestir da palavra, assumir sua nova identidade em Cristo, fale como você quiser. E depois ele encerra dizendo, e orando em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração. Orando em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração. Então existem vários tipos de orações, né? Todas elas são orações, todas elas devem começar no Espírito, mas são vários tipos de oração. E dentre elas, nós temos a oração da fé. Nem tudo na vida é oração da fé, mas, querendo ou não, a oração da fé é a oração mais usada por todos os crentes. Oração da fé, ou também conhecido como oração de petição, é quando eu peço algo a Deus. Então, nós chamamos isso de oração da fé. Então, olha, todas as vezes que eu peço algo a Deus, qual é o tipo de oração? Oração da fé. A oração da fé traz consigo características e princípios que são próprios da oração da fé. Veja, oração da fé é um tipo de oração de consagração é um tipo de oração diferente. É oração, oração da fé é oração de consagração é oração. Oração de adoração e louvor é oração, mas são diferentes da oração de consagração e a oração da fé também é diferente. Veja, todas elas são orações, porém todas elas são orações diferentes. É a mesma coisa, eu falo de futebol, eu falo de basquete, eu falo de vôlei. Todos eles são esportes, mas são esportes diferentes. E eu pergunto, as regras para o futebol são as mesmas regras para o voleibol? A regra do voleibol é a mesma regra para o basquetebol? Certamente que não são as mesmas regras. Logo, cada tipo de esporte, mesmo sendo todos eles esporte, cada um carrega consigo as suas próprias regras. Assim também, cada um tipo de oração, mesmo sendo orações, cada um carrega consigo suas próprias regras. Além daqueles princípios que nós vimos até ontem, né? Que são princípios para uma oração eficaz. Além de tudo isso, nós ainda temos regras específicas dentro de cada oração. Deu para entender? Bom, esse é o momento que você não deixa de colocar o dedinho no coração, faz com que esses coraçõezinhos subam, aí vai uns 3 a 5 minutinhos aí no coração, todo mundo ao mesmo tempo. E também que você abre o aviãozinho e manda para todos os seus contatos aí, ó. Vai mandando aleatoriamente, deixa o Espírito trabalhar nas pessoas que ele quer alcançar. Vai lá, bota lá e faz assim. E vai colocando lá e deixa o Espírito trabalhar. Eu estou realmente impactado com o alcance que tem tido essas transmissões. Pessoas do Brasil inteiro têm alcançado e eu tenho certeza que isso tem sido por você que tem realmente compartilhado com mais pessoas cada vez mais para que cresçam e se desenvolvam por meio do conhecimento da palavra de Deus, né? Meu papel, tenho procurado cumprir com excelência, de me esforçar, de estar aqui, né? Você já reparou que nesses quase 90 dias eu nunca atrasei um minuto? Sempre aqui no mesmo horário, é 11 horas da manhã, 23 horas, sempre levando para você uma palavra que edifica a tua vida. Então, o meu compromisso eu estou fazendo e o seu compromisso é compartilhar. Depois você vai também entrar lá no IGTV e deixar um comentário em cada uma das lives que você já assistiu. Fala o que essas lives estão fazendo na sua vida. Quanto mais comentários, né? Quanto mais comentários você conseguir colocar lá, mais essas lives vão ganhar o mundo, porque demonstra que são relevantes de um conteúdo que seja realmente importantes, né? Não custa nada, vai, bota o dedo no coraçãozinho e ao mesmo tempo coloca o dedo lá no coração e no aviãozinho, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre essa oração chamada oração da fé. Bom, primeira coisa sobre a oração da fé é que, como qualquer outra oração, ela exige conhecimento específico sobre a vontade de Deus sobre determinado assunto, né? Eu preciso pedir algo ao Senhor. Por exemplo, vamos imaginar algo. Sobre cura, né? Ele funciona sobre curas? Funciona. A gente vai falar um pouco sobre cura mais para frente, mas eu quero te dar esse exemplo aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre cura, né? Então, eu preciso estar inteirado sobre o que a Bíblia fala sobre cura. Se a Bíblia fala algo sobre cura, eu preciso conhecer sobre cura. Se a Bíblia fala algo sobre
prosperidade, eu preciso conhecer sobre aquele assunto de prosperidade. Se eu estou orando acerca de algo específico, eu preciso me inteirar do assunto bíblico acerca daquilo que eu estou procurando. Fazer oração sem conhecimento, irmão, de causa, é a mesma coisa de você contratar um advogado, irmãos, que não tem conhecimento de leis. Vou te falar de novo. Se você for procurar um advogado para te defender na tua causa, imagina você contratar um advogado que não conhece nada de leis na área que você precisa que ele advogue para você. É a mesma coisa de você querer fazer uma oração da fé, uma petição, né? Uma petição sem conhecimento das escrituras sagradas, sem conhecimento do assunto pelo qual você pretende alcançar uma bênção na sua vida. Então a primeira coisa que você precisa ter é conhecimento de causa, conhecimento sobre o assunto o qual você precisa alcançar realmente uma bênção, né? Aplicamos então a nossa oração da fé, a nossa fé a orar e receber de imediato. Veja, essa oração da fé, ela está descrita de uma maneira bem clara e objetiva em Marcos, capítulo de número 11. Nós já vimos esse texto algumas vezes, nós vamos mais uma vez olhar para ele. Marcos, capítulo 11, verso de número 22, 23, 24 e 25. São 4 versículos que Jesus, o próprio Jesus, nos ensinou sobre a oração da fé, sobre a oração da petição, né? Veja que é interessante, porque quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre isso, e agora nós estamos falando mais uma vez quando estamos falando sobre oração. Você vai ver que essas duas coisas caminham juntas. A fé, ela é gerada no seu coração, mas ela se movimenta a partir do momento que você fala. Quando você fala, você está orando, oralizando a sua fé, colocando para fora a sua fé por meio de palavras. É isso que a gente precisa entender. Então veja, Marcos capítulo 11, verso 22 a 25, diz assim, Marcos 11, 22 a 25. Porque em verdade, e Jesus lhe disse, tende fé em Deus, ou faça a oração da fé, vamos colocar dessa maneira para a gente conceituar isso aqui. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, eu vou parar um pouquinho no versículo 23, porque ele tem muita revelação para a gente aqui, e a gente precisa entender. Veja, primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse texto é o seguinte, veja, eu quero que você se coloque nessa cena, eu quero que você entre nesse contexto, e se veja lá junto com Jesus. Você passou num dia, Jesus olhou para uma árvore, para uma figueira, e disse para a figueira, ninguém mais comerá fruto de ti, eu te amaldiçoo. E foi embora. Jesus ali fez uma oração da fé. Ninguém mais comerá fruto de ti. Morra, eu te amaldiçoo. Essa é uma oração de fé. Eu posso dar ordem ou eu posso pedir. Quando eu peço ao Pai em nome de Jesus. Quando eu vou dar ordem, eu dou ordem a coisas. Eu nunca dou ordem a Deus e nunca peço as coisas. Eu peço a Deus e dou ordem às coisas. Jesus deu uma ordem àquela árvore, ninguém mais comerá fruto de ti, eu te amaldiçoo, morra, seque desde as raízes. E foi embora. No dia seguinte, você está lá e passa e vê aquela árvore seca desde as raízes. Então você diz, Jesus, você falou ontem com a árvore e hoje a árvore morreu, está seca. E Jesus disse, tenha fé em Deus, Marcelo, tenha fé em Deus, Josi Silva, tenha fé em Deus, Renata Dias, tenha fé em Deus, Pedro Pacífico. Tenha fé em Deus, Fernandinha. Tenha fé em Deus. Em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disse, assim lhe será feito. Veja, você acha que Jesus estava dizendo para Pedro que ele deveria sair por ali, tirando os montes do lugar e levando para outro lugar? O que é que você acha disso? Você acha que a ideia de Jesus é, Pedro, por favor, vai aplanando os caminhos, tirando os montes do lugar e jogando para outros lugares. Você acha que a ideia de Jesus era essa para com Pedro? Responde para mim, por favor. Você acha que essa era a ideia de Jesus? Se a gente continuar compartilhando enquanto você responde dedo no coraçãozinho, a gente vai chegar a 150 hoje. Veja, a Elisiane disse que não, a Daniele Guimarães também disse que não, a Fernandinha Paz também disse não, a Tassiana Milagre disse claro que não, Anderson Noel também disse não, a Simone também disse não. Bom, pois bem, então, vamos entender o que Jesus está falando. Jesus disse, peraí Pedro,
Peraí, Tassiana, deixa eu te perguntar algo. Você tá achando estranho, Tassiana, eu ter falado para uma árvore e ela secar desde as raízes e isso acontecia? Tassiana, porventura, você que mora em Petrolina, você nunca viu uma árvore seca? Você nunca viu uma árvore secar? Talvez você nunca tenha visto uma árvore secar mediante uma palavra que um homem proferiu. Talvez você não tenha visto uma árvore secar numa velocidade tão rápida. Mas eu tenho certeza, Tassiana, que você certamente já viu uma árvore seca. Então, uma árvore seca não é algo de se espantar. Jesus disse, a fé é capaz de fazê-lo. Porém, eu posso complicar mais um pouquinho. Para você, Tassiana, para você, Pedro, eu posso complicar mais um pouco. Eu posso demonstrar para você o tamanho da capacidade e do poder da fé. Deixa eu pensar em algo que seja aparentemente impossível. Por quê? Porque uma árvore secar não é algo tão impossível assim. Então, deixa eu pensar em algo que seja realmente impossível para você ter uma noção do poder da sua fé. Ele olha então assim para os lados e avista uma montanha. E eu pergunto, você certamente já viu uma árvore secar, mas e montanha sair de um lugar e para o outro, você já viu alguma vez? Eu pergunto para você, Sabrina, Laura Luísa, você já viu em algum momento uma montanha saindo de um lugar e indo para o outro? Você já viu Camila Santiago? Você já viu Fabiana, autoestima feminina? Você já viu uma montanha se levantando de um lugar e indo para o outro em algum momento da sua vida? Quem aí já testemunhou uma montanha saindo do lugar? Alguém aí? Não, a Jussara disse, eu nunca vi. Kelly Lan disse, muito menos eu. Tassiano Milagre disse, de jeito nenhum, nunca vi. Pois bem, o que Jesus disse, o que você nunca viu é capaz da fé fazer. Imagina o que você já viu. Entendeu isso? Veja, Jesus estava procurando algo que possivelmente você dissesse, não, isso aí é demais, isso eu não acredito. Então, se a fé é capaz de arrancar uma montanha, coisa que ninguém nunca viu na vida, e a fé é capaz de fazer, imagina o resto, né? Imagina uma doença no teu corpo. Se você disser, morra desde as raízes, sai do meu corpo. Porque deixa eu te dizer, uma doença pode sair com remédio. Se pode sair com remédio, é muito mais fácil do que uma montanha sair do canto. Porque não tem remédio que arranque uma montanha do lugar. E a fé, ela é capaz, a fé ela é poderosa para arrancar até mesmo uma montanha que seja do lugar. Se você crer com o coração e não duvidar. Se você falar para, ainda que seja, é isso que Jesus está dizendo. Se você falar, ainda que seja para uma montanha, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que você está dizendo. Vai acontecer. Aleluia. Não existe limites para a oração de petição. É isso que Jesus está dizendo. A não ser que o que você esteja pedindo está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Pastor, e se eu pedir alguma coisa? O senhor sabe, né? Tem coisa que a gente quer, mas a gente sabe que não está certo. A gente pode pedir. Bom, se você está pensando em pedir algo que você já sabe que não está certo, é bom você ir se converter. É bom que você se converta. Veja, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que quiser, pode falar e vai acontecer. Agora veja, para que aconteça, primeiro você precisa estar em Cristo e Cristo precisa estar em você. Ah, mas eu sou crente. Então vá renovar a sua mente, vá ajustar a sua vida com Deus. Porque se você está pensando no que não deve, é porque você não está em Cristo, ou a palavra de Cristo não está em você, criatura. É por isso que muitas vezes não funciona. Aleluia. Pegou o negócio? Então quando nós oramos, precisamos estar certos que estamos orando segundo a vontade de Deus. É por isso que eu falei, não solta a tua oração de qualquer jeito. Primeiro olha para dentro de você, olha para a palavra. Gasta tempo, investe tempo com Deus, em comunhão, em relacionamento, para você estar certo daquilo. Para que a sua oração não seja falha. Sabe, eu tenho certeza que você já orou coisas que depois se arrependeu de ter orado.
Eu estou dizendo que você já pediu coisas que depois se arrependeu de ter pedido. E aí cada uma dessas experiências frustrantes, cada uma dessas experiências que você se frustrou, criou um bloqueio na tua mente para uma próxima oração. Se eu oro agora, deixa eu te dizer uma coisa, tem uma história, vou contar uma história, posso contar uma história? Vou contar uma história agora, veja. Todo respeito aos meus irmãos aí, lusos, né? Aos portugueses. Mas só uma historinha boba. Diz que um português chegou no Brasil e ele parou em frente a um supermercado desses que tem aquelas maquininhas que vende refrigerante, que você põe a ficha, né? E sai a latinha. Já viu? Essas maquininhas de refrigerante? Você põe o dinheiro lá e sai a latinha do outro lado? Pois bem, ele chegou na porta do supermercado, colocou seu dinheiro, saiu a latinha. Aí ele, colocou de novo, saiu outra latinha. Ora, pois, colocou de novo, saiu outra latinha. E aí ele tirou outra latinha, e tirou outra latinha. E ele ficou colocando dinheiro, tirando latinha, já tinha tirado umas 10 latinhas, ou 12. Até que o supervisor do supermercado viu aquela cena, chegou para ele e disse assim, senhor, quantos refrigerantes afinal o senhor quer? Porque aí fica mais fácil eu ir lá dentro e pegar para o senhor, em vez de o senhor ficar tirando de uma por uma nessa maquininha. Ele disse, eu não paro mesmo. Enquanto eu estiver ganhando aqui, eu não paro de tirar nunca. E ele botava dinheiro e tirava latinha, botava dinheiro e tirava latinha. O que eu quero dizer com essa história? Vê só. Enquanto a gente estiver ganhando, a gente não para. Deu para entender? Enquanto a gente estiver ganhando, a gente não para. A gente faz o quê? A gente vai lá e faz uma oração. Deu certo? A gente faz outra. A gente orou por um enfermo. Deu certo? A gente ora de novo. Agora, se a gente faz uma oração e não dá certo, a gente fica retraído. Quanto mais funciona, mais alegria, mais ânimo eu tenho para fazer a próxima. Aleluia. Deu para entender? Quanto mais eu consigo ter experiências positivas em minhas orações, mais eu vou ter ânimo para prosseguir e crescer. Eu não vou abrir mão de ganhar minha latinha, não. De jeito nenhum. Entendeu? A percepção da coisa? Então, é importante que a gente tenha essas experiências positivas, porque elas vão nos animar a perseverar, a continuar. Agora, quando eu oro e o negócio não acontece, eu oro e não acontece, eu oro e não acontece, a gente desanima. A gente começa a desanimar, a gente começa a não querer mais e retroceder. Então é importante que você esteja certo dessas coisas, né? Veja, quando nós falamos de oração de petição, oração da fé, ela se refere à nossa oração pessoal, né? Aplica-se à vida individual do crente, situações, circunstâncias ou ainda desejos particulares do seu coração, né? Você ora, dá ordem às situações, dá ordem às circunstâncias, né? Você pode de repente pegar a sua carteira e dizer, carteira, você está vazia, mas você foi criada com propósito, ser cheia. Eu declaro que você será cheia, em nome de Jesus, venha. Você pode fazer isso? Pode. Pastor, você está ficando doido, está dando ordem para a carteira? Jesus deu ordem para a árvore? Qual é a dificuldade de eu dar para a minha carteira? Né? Às vezes nas igrejas as pessoas dão ordem para as cadeiras. Diz, cadeiras, você foi criada para ser sentada. Eu declaro que você será ocupada. Tudo isso são orações da fé e são feitas com base, né, nas nossas circunstâncias pessoais, situações e desejos particulares. Sempre teremos a garantia da resposta de uma oração da fé se, primeiro, orarmos segundo a palavra, né? Como eu falei, se você está orando coisas que não está na palavra, você precisa se converter ou então ajustar sua vida com Deus. Primeira coisa, você vai ter a garantia das suas respostas às suas orações e petições quando você ora segundo a palavra. Segundo o que a palavra de Deus diz. Outra coisa, quando nós cremos que já recebemos. Eu oro segundo a palavra de Deus e quando eu oro eu já recebo. Então significa o seguinte, que a oração da fé é uma vez só. Se você orou pela mesma coisa 5 vezes, as primeiras 4 você não estava crendo. Você precisa orar e crer que já recebeu. E acabou.
Aí agora é só continuar declarando que é nosso e acabou. E rendendo graça. Obrigado, Pai, porque já tenho. Obrigado, Pai, porque já tenho. Agora, você fica 1, 2, 3, 5. Já orei 10 vezes sobre a mesma coisa. Porque você não está crendo. Porque você ora e recebe. Essa é a oração da fé. Pai, eu recebo em nome de Jesus a minha cura. Ponto final. Pai, em nome de Jesus eu recebo. Né? E digo, doença, você está ilegal no meu corpo. Eu te dou uma ordem. Saia. Morra. Desapareça. Eu te amaldiçoo, doença, na minha vida. Seque desde as raízes. Vá-se embora. Uma vez só. Acabou. Mas eu orei, a dor continuou. E daí? E daí? Você não vive pelo que sente, você vive pela fé. Então, creia que já recebeu. E ponto final, não se fala mais nisso. Essa é a oração da fé. Eu declaro, eu falo, eu recebo, ponto final. Aleluia. Veja, a oração da fé não depende de uma ação de Deus, depende da nossa fé. Jesus disse, qualquer pessoa, qualquer um que disser a um monte, uma montanha, pensa nisso, vê o que Jesus disse. Isso é importante. Porque você vai entender. Bom, se a minha fé é capaz de remover uma montanha, então uma doença é fácil. Se a minha fé é capaz de arrancar uma montanha do canto, trazer minha casa própria fica simples. Fica muito simples. Fica muito mais simples. Eu tenho certeza para você que ter prosperidade financeira é algo muito mais fácil que arrancar uma montanha do lugar. Se você na sua força, olha, você na força do seu braço, na sua inteligência é capaz de arrumar dinheiro. Agora vai na tua força do teu braço, na tua inteligência arrancar uma montanha do lugar, que eu quero ver. Vai lá, tirar uma montanha do lugar. Na força do teu braço. Hã? Consegue, eu quero ver, arrancar uma montanha do lugar na força do teu braço, na unha? Não consegue. Agora, o resto é fácil. O resto se torna mais fácil. Jesus disse, olha, se qualquer pessoa disser, ele não disse Deus não, ele disse qualquer um que disser, montanha saia do lugar, não duvidar, mas crê no que ele disse. Creia, a fé dele no que ele disse. Creia no que você fala. 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 Aleluia. Veja, montanha sai do lugar. Creia no que você fala e a montanha sai. Veja, Jesus chega na sinagoga em um sábado e encontra um homem com a mão ressequida. Tá lá. Tá com a mão ressequida. Né? Lá na Bahia, no Nordeste, a gente chama bracinho de radiola. O cara tem a mão. Bracinho de radiola, tá lá. Aí Jesus olha pra ele e diz assim, ei, vem cá. Acaba veio. Todo mundo tá em volta olhando. E ele disse assim, o que é que vocês acham aqui que é mais fácil acontecer? O homem tá lá. Aí Jesus disse, ei, estica o braço. Jesus disse o quê? Estica o braço. Monte, saia do lugar. Peraí, o cara tinha a mão assim. O monte tá lá. Jesus disse, estica o braço. O que é mais fácil? Dizer para um braço esticar ou dizer para um monte, saia do lugar? O que Jesus fez aqui? Ele disse, ei, estica o braço. Para aqui um pouquinho. Será que Jesus não sabia que aquele homem tinha o braço defeituoso, que o braço dele não esticava? Será que Jesus não sabia? Mas deixa eu te dizer, Jesus não ia mandar você fazer algo que ele mesmo não tivesse testado antes. Ó o monte, ó. Não vai, o braço não vai. Jesus disse, diga ao monte, ergue-te. Diga ao braço, estique. Creia e não duvide. E o que aconteceu? Voltou normal. É a mesma coisa. Estica o braço.
O homem esticou. Foi a fé de quem ali? De Jesus. Aleluia. Creia que já recebeste. Não duvide em seu coração. Deu para entender isso? Pegou? Veja, vou te dar outro exemplo. Jesus está na sua casa. Está orando. A casa está lotada. Cheia de gente. Um monte de gente. Aí, 4 amigos decidem levar um paralítico em uma maca. Para que Jesus ore por ele. Pois bem, não conseguiram entrar. Fizeram um buraco no teto da casa. Desceram o cama. Eu fico imaginando essa cena. Porque a casa era de Jesus. A casa era a que Jesus estava. E os camaradas arrancaram o telhado da casa de alguém para descer um paralítico. Pensa que atitude desse povo. Arrancaram o teto. Desceram o paralítico. Agora vem o paralítico descendo. Jesus olhou aquela cena, o paralítico está deitado na maca. Jesus disse, levanta e toma a tua maca. Como assim? O homem é paralítico. Como é que Jesus fala para um paralítico se levantar? Do mesmo jeito que se fala para um monte sair do lugar. Fale para o monte. Não duvide no seu coração, mas creia que acontecerá o que diz. Todas as vezes que orar, creia que já recebesse. Levanta. Peraí, será que Jesus não sabia que ele não podia? Sabia. Mas Jesus já estava vendo ele, já tinha recebido. Quando ele falou levanta, ele já estava recebendo, ele já sabia que ia acontecer. Se qualquer que disser ao monte e te lance no mar, não duvidar em seu coração, mas que acontecerá o que diz, vai ser assim com ele. É a mesma coisa. Se levanta, sabe o que aconteceu? O homem levantou, botou a maca debaixo do braço. A fé não faz o que é possível. Quer dizer, ela faz também, mas não precisa. A fé faz o que você pensa que é impossível. Então, não importa o que você acha que é possível ou impossível, fala. Creia. Não duvide. Receba e verás com os teus olhos o que a fé é capaz de fazer. Aleluia. Nunca deve ser feito usando, Senhor, se for da tua vontade, arranca o monte do lugar. Ei, se você já se certificou na palavra que é a vontade de Deus, então não para de usar isso se for da tua vontade. É lógico que é da vontade de Deus. Por exemplo, cura é da vontade de Deus. Se não fosse, ele não tinha mandado Jesus para a cruz para tomar sobre si as nossas dores e enfermidades. Tem gente que fica em dúvida, será que Deus quer me curar? Claro que quer. Se não quisesse, não tinha mandado Jesus para a cruz. Aleluia. Em relação a outras pessoas, funciona? Em alguns casos. Poucos. Poucos. A oração da fé vai funcionar sobre outras pessoas em alguns casos. Quais são? Bebês espirituais, por exemplo. Veja, ontem eu me referi à noite sobre um assunto aqui, eu quero voltar com ele, porque isso tem tudo a ver com cura. Veja, nós tivemos ontem à noite uma pessoa que disse, pastor, eu não consigo receber batismo no Espírito Santo. E ó, crente desde criança. 30 anos de crente. Por quê? Porque disseram, ó, não é para todo mundo, é só para alguns escolhidos. Você precisa merecer. É quando Deus quer. Enche a cabeça do crente de minhoca, de coisa errada, e cria um monte de bloqueio mental que só a palavra pode quebrar. Mas a pessoa não recebe a palavra, fica bloqueado, não consegue orar em línguas, não consegue receber o batismo do Espírito Santo. Veja, em relação à cura, uma pessoa acabou de se converter, aceitou Jesus, coração aberto, quer aceitar Jesus, aceitou. Eu imponho as mãos sobre ela e digo, você quer receber o batismo do Espírito Santo? Quero. Eu digo, ora em línguas. Ela ora. Veja, o crente acabou de nascer de novo, ele ora em línguas. O crente 30 anos não consegue. É o mesmo princípio que acontece para a oração da fé no que diz respeito a você exercer fé sobre outra pessoa. Veja, você vai orar por alguém que precisa ser curado. Veja como isso é incrível. Você quer orar por alguém que precisa ser curado? Pegue alguém que não conhece a palavra da fé. Pegue alguém que não conhece a palavra da fé, que seja denominacional, qualquer denominação, nunca ouviu falar da palavra da fé. Pregue para ele sobre cura. Impõe a mão para você ver se ele não é curado. Na hora, nunca ouviu.
Ouviu pela primeira vez, você impõe as mãos, é curado. Você declara, seja curado, é curado. Aí você pega um crente que já fez o rema, escola de ministro, tá aí, você impõe as mãos 100 vezes e o bicho não é curado. Por quê? Criou bloqueios mentais. Tá cheio de bloqueio mental, né? Um monte de informações. Deus espera que ele cresça. Agora Deus espera que ele cresça. Então não é mais para ele ficar recebendo imposição de mãos, é para que ele cresça na palavra e receba através da sua própria fé. Então veja, a oração da fé muitas vezes ela opera sobre a vida de outro quando é bebê espiritual, quando não se tem conhecimento, né? Mas quando você já deveria ser mestre e a essa altura ainda está esperando na fé do pastor, do ministro, não vai funcionar, é difícil. É difícil. É difícil. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que você cresça. Cresça na sua própria fé. E pare de ficar dependendo da fé dos outros. Aleluia. Se desenvolva. A vontade de Deus é que você cresça. Você está nesse mundo para crescer, irmão. Para se desenvolver. Aleluia. Vou dar agora 7 passos, rapidinho, tá? Para uma oração da fé eficaz. Primeiro, decida o que você quer antes de pedir. Tem gente que não sabe nem o que quer e já está orando. Decida primeiro o que você quer. Deixa eu te dar um exemplo. Simples, tá? Simples. Criou-se uma ilusão que é o seguinte. Tudo na vida, agora até que já não está muito mais assim, mas antigamente era o seguinte, tudo na vida é você ter uma casa própria. Se você tiver uma casa própria, tudo bem, você está bem na vida. Se você não tiver, você não está bem na vida. Então, as pessoas morriam e matavam por ter uma casa própria. Vê que coisa interessante isso, né? Você encontrava alguém e dizia, e aí, como é que estão na vida? Tá tudo bem, cara? A gente estudou junto na escola, no colégio, você cresceu, casou, teve filho. Como é que estão as coisas? Estão bem? Graças a Deus, irmão, estou bem. Já comprei minha casa própria, agora posso morrer em paz. Como assim? Eles colocam tanta expectativa na casa própria que parece que a casa própria é a própria salvação da humanidade. Veja, aí a pessoa casa, já está com esses estigmas na cabeça que tem que ter a casa própria, casa própria, casa própria. Aí ela casa. Aí, em vez de parar para pensar, fazer um planejamento, dizer, cara, eu vou começar aqui, tenho tantas despesas ali, mas daqui a um ano eu vou estar bem, vou estar ganhando 2 vezes mais, daqui a 2 anos eu vou estar ganhando 3 vezes mais. Sabe o seguinte? Eu, em vez de comprar uma casa agora de um apartamentozinho de 2 quartos apertadinho, eu vou me sujeitar ao aluguel por um tempo. E depois, no meu crescimento, com o meu planejamento, eu vou comprar a casa dos meus sonhos. Aí não, se antecipa disso, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Aí vai lá e compra um apartamento desse tamanho, fica 30 anos enganchado na Caixa Econômica. 30 anos. Por quê? Por causa do bom perder o melhor. Então, vê, antes de orar, se certifique do que você quer e do seu sonho. Não negocie. Lembre-se que a fé ela é poderosa para tirar um monte do lugar, que dirá para realizar o teu sonho. Então, não limite o poder de Deus pela sua capacidade de compra, pela sua realidade financeira. Não limite o poder de Deus pela sua classe social. Não limite o poder de Deus pela sua cor, raça. Não limite o poder de Deus porque você nasceu em uma região pobre do país. Não limite o poder de Deus, porque a fé pode arrancar um monte do lugar que dirá te dar uma casa boa. Preste atenção nisso. Aleluia. Então esteja certo, decida o que você quer. Esteja debaixo da palavra sobre isso. Depois, peça com fé. Tiago diz assim, capítulo 1, verso 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Peça com fé. Salmos 37, 4. Seja específico. Veja o que é que diz. Busque ao Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. A Bíblia diz que Ele satisfará os desejos do seu coração. Desejo. Desejo. Então esse é o primeiro princípio. Decida o que você quer. Esse é o primeiro passo. São 7 passos para uma oração eficaz. O primeiro é, decida o que você quer.
Primeiro, se certifique que aquilo que você quer está contido na palavra de Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pode pedir o que quiser que eu te dou. Então, desde que esteja na palavra. Né? Então, certifique-se de que o que você quer está dentro da palavra. Segundo, peça com fé sem duvidar. O homem que duvida não recebe nada do Senhor. Terceiro ponto, seja específico com Deus e demonstre a Ele os desejos do seu coração. Né? Se você quer um carro, diga ao Senhor o carro que você quer. Não limite. Agora, seja coerente também, né? Venhamos, né? Você nunca teve nenhuma bicicleta, você vai pedir uma BMW? Raciocina, criatura. Não que Deus não possa te dar uma BMW, mas eu acho que, se depende da tua fé, corre um risco muito grande de você não receber e se frustrar. Né? Vamos... E aos poucos, né? Agora, veja, não é porque você não vai pedir uma BMW que você vai pedir um carro velho com motor fundido, né? Peça um carro novo. Peça um carro novo. Deus pode te dar qualquer coisa. Pode ter certeza. A questão é o que você está apto a receber pela fé. Então, eu não vou nem prosseguir. Eu vou deixar os passos para de noite. De noite a gente vai falar sobre os 7 passos. Eu não vou falar mais não. Pronto. Chega! Acabou! Não vou falar mais não. Falar os 7 passos de noite para você voltar, tá bom? De noite você vai vir, vai chamar os seus amigos, seus coleguinhas, vai comprar uma pipoca, um guaraná para tomar, ficar feliz. É o seu programa das 23 horas. Live das 23 horas com o pastor Marcelo Carvalho. Não perde, não. De noite você vem, a gente vai estar aqui de novo e aí vai ser uma bênção para a tua vida. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Antes de abrir a minha caixa de minhoca, deixa eu fazer um pedido aí. Cadê os meus testemunhos que eu pedi para vocês me enviarem gravados? Anderson Noel, cadê? Luciene Spiazzi, cadê? Né? Sabrina Virtuoso, cadê o testemunho gravado em vídeo? Manda hoje, criatura, para me passar de noite, senão não tem. Vice? Manda hoje ainda, vai lá, grava e manda para mim. Você que está aí me ouvindo agora, vai lá e grava e manda para mim o testemunho hoje, tá bom? Pedro Pacífico, vamos abrir a caixa de minhoca. Eu posso continuar confessando até bloquear a minha mente? Até o quê? Bloquear a minha mente. Bloquear, não entendi o que você quis dizer com isso não. Eu posso continuar confessando até bloquear a minha mente? Não entendi exatamente o que significa isso. Bom, você vai confessar, né, que já tem até que aquilo se materialize. Isso é perseverança, é render graça. Obrigado, Pai, porque meu carro já existe. Obrigado, Pai, porque isso já está na minha mão. Obrigado, Pai, porque isso já aconteceu. Até que aquilo se manifeste definitivamente. Né? É isso que é. Próxima pergunta. Quero salvar meu casamento, mas não sei se estou querendo fazer pelos motivos certos. Bom, primeira coisa, se você já quer salvar o seu casamento, já é um bom motivo, né? Já é um bom motivo. Agora, se cerque da palavra no que diz respeito a casamento. Quer uma dica? Abre 1 Coríntios, capítulo 7, leia, né? Veja, lá diz que o casamento, sobre as atribuições da esposa, do marido, né? Diz, olha, o teu corpo não é completamente teu, é do seu marido, o corpo do seu marido não é dele, é seu. Cuida de você, cuida das coisas, cuida da vida, cuida das coisas todas, cuida do casamento em si, né? Do bem-estar do dia a dia e salva teu casamento. Eu acho que tudo é possível. Se você declarar com fé, vai acontecer. Veja, você pode declarar inclusive isso sobre a tua vida. Eu declaro que o meu casamento vai ser uma bênção. Eu declaro que a minha vida conjugal vai ser maravilhosa. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou um morto. Né? Então veja, de repente você pode ressuscitar muita coisa que está morta aí no teu casamento, né? Vai lá, ressuscita o morto aí, bota o bicho para subir. Levanta, Lázaro, sai da toca, né? Vamos lá, bota Lázaro para subir, né? Qualquer coisa você faz uma imposição de mão, né? A mão, tá. E aí... Lázaro vai ressuscitar, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Tem que ficar repetindo o pedido? Não. Veja, a oração da fé. Pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia não diz pedir, dar-se-vos-á. Não. Pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia é clara em dizer, creia que já recebeste. Ponto final. Bom, se eu creio que já recebi, para que eu vou pedir de novo?
Né? Eu já dei esse exemplo aqui. Pedro, por favor, me dá seu celular, filho. Pronto. Recebi. Se eu já recebi, para que eu vou pedir de novo? Pedro, me dá seu celular. Ah, já está aqui. Não precisa pedir 2 vezes. Já pedi. Eu peço uma vez só. Peço, recebo. Ponto. Não, pastor, mas quando o senhor recebeu, eu não vi. E daí? A fé tem que ver? A fé tem que crer. Mesmo que eu não esteja vendo, eu já estou crendo. É meu. Está aqui, está na minha mão. Cadê o celular aqui? Está na minha mão. Olha ele aqui. Tá vendo? Não quero nem saber. É meu. Recebi. Ponto final. Eu peço, recebo e não se fala mais no assunto. Eu posso agradecer por aquilo que eu já recebi. Próxima pergunta. Se você orar pela cura de outra pessoa, ela deve saber e crer que você está intercedendo. Veja, a Bíblia nos aponta isso, que eu tenho que orar com essas pessoas que precisam receber a cura, eu posso impor as mãos sobre elas e declará-las curadas. Do mesmo jeito que Jesus fez com o homem da mão ressequida, do mesmo jeito que Jesus fez com o paralítico, né? Receba a cura, seja curado. Agora veja, se essas pessoas forem bebês na fé, não têm conhecimento, isso vai acontecer por causa da falta de conhecimento delas e isso leva elas a receber isso com muita facilidade. Se for crente mais antigo, ele precisa crescer na sua própria fé e receber pela palavra. Veja, não tem interesse nenhum de pessoas que são velhas espiritualmente ficar dependente da fé do outro, né? De jeito nenhum. Então, veja, funciona em alguns casos, em outros não funcionam como deveria ou como a gente imagina que deveria funcionar, né? Então veja, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu posso orar por pessoas serem salvas? Posso. E normalmente, às vezes, não é porque eu não quero, é porque às vezes eu estou crendo e a pessoa não está crendo. Deixa eu contar uma história para você. O irmão Reagan conta uma história num dos seus livros interessante. Ele disse que tinha uma mulher que ela ficava na cadeira de roda direto, né? Ela tinha um problema de artrite, ela não levantava, ficava na cadeira de roda e não se levantava de jeito nenhum. Mas ainda assim fazia seus afazeres de casa, né? Em casa mesmo, cozinhava, tudo na cadeira de roda. Vez por outra ela ia na frente da igreja, mas ela pedia oração por gripe, oração por dor de cabeça, oração por outras coisas, mas pela doença que ela tinha na cadeira de roda, não, de jeito nenhum. Aí um belo dia, os irmãos decidiram que ia na casa dela orar por ela, por o problema da cadeira de roda. E ele foi, só que ele sabia o que Deus ia fazer. E chegando lá, ele disse, ninguém vai pôr a mão nela. Ele disse, irmã, em nome de Jesus, levante. E ele disse que quando ele falou levante, a força e o poder do Espírito levantou ela da cadeira, como se ela estivesse flutuando. Literalmente flutuando. Ele falou, irmã, levanta agora. E ela foi flutuando da cadeira. Só quando ela chegou em certo momento, ela agarrou na cadeira de novo. Aí no que agarrou, ela voltou. Pá! E aí ele disse, irmã, a senhora não tem fé nenhuma, né? Ela disse, não, não tenho. Então não adianta, se a pessoa não tem, eu tenho, não vai, uma coisa anula a outra. Então não vai funcionar. Deu para entender isso? Então não adianta ficar perdendo tempo orando por pessoas que realmente já deveria ter crescido e desenvolvido a sua própria fé, porque eu vou orar 10 vezes e nenhuma das 10 vai funcionar e vai piorar a situação, porque cada vez que você leva a pessoa lá na frente e impõe a mão de novo, ela vai criando bloqueios mentais e dificulta de receber essa cura, né? Infelizmente. Próxima pergunta. Quando oramos pela cura e as pessoas morrem, no caso oramos tanto e meu pai faleceu. Bom, cai no mesmo princípio. A gente não sabe ao certo, né? Primeiro, a gente também não pode querer que a oração da fé invada a vontade alheia. Quando uma pessoa que é nova convertida vem na frente e diz eu quero ser curada, ela já está predisposta pela fé a receber a cura, né? E aí tem sua mente completamente limpa e pura, independente da fé daquele ministro, vai impor as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Se a pessoa já vem de muito tempo, deveria ter crescido, ainda fica querendo, é a mesma coisa. Imagina, você tem 6 filhos em casa e nenhum deles cresce. Todos eles continuam bebê. Você vai ter um problema, não vai não? Porque a ideia é, quando os filhos crescem, os mais velhos vão, de certa forma, cuidando dos mais novos. Mas se nenhum cresce, fica todo mundo bebê, você arruma um problema. Então Deus não quer que seus filhos não cresçam ou fiquem dependentes de outro. Cada aquele que cresce vai cuidando dos mais novos. Essa é a ideia de Deus. Então veja, às vezes a gente quer influenciar a vontade alheia. Tem pessoas que inclusive desistem de viver. Desistem. Eles mesmos não querem a cura, eles mesmos não aceitam a cura, eles mesmos não se perdoam, eles mesmos não... E querem, desistem da vida. Bom, mas nós amamos tanto, queremos que ele viva. Bom, será que isso não é egoísmo? Será que isso não é egoísmo da nossa parte?
né? Quando a gente ora para que alguém não morra, por exemplo, a gente só está pensando em nós, muitas vezes não está pensando no próximo. Não, mas é porque para ele é bom. É bom até que ponto? Né? Por exemplo, eu já fui lá pessoas que tinham 80, 90 anos, ora, sei o quê, pô, mas a pessoa vai ficar debilitada, dependente, a pessoa desiste de viver. Mas, cara, eu não vou querer mais, não tenho mais, não trabalho, não faço, não cuido, depende de todo mundo. Poxa, para mim perdeu a graça. Pra gente é importante a presença, mas para eles, o incômodo que eles acham que exercem pode os tirar a vontade de viver. E a gente, de forma egoísta, quer impor a nossa oração na expectativa que a pessoa viva. É uma linha muito tênue nesse ponto, né? A gente não vai estar nunca no coração do outro. A gente tem aqui que conscientizar-se do seguinte: para quem está em Cristo, morrer é lucro. E isso pra gente tem que estar muito claro na nossa mente. Gente, até logo mais, às 23 horas, onde temos um encontro marcado aqui, através do Instagram e através do YouTube, na live das 23 horas com o pastor Marcelo Carvalho. Beijo no seu coração e até lá.